Cássio, bem-vindo ao IPOcast. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, é um prazer participar aqui do IPOcast. Bacana. Cássio, para nós IPOers, sua empresa, né, é um negócio que fica difícil entender para muitos de nós, né? Queria que você dissesse assim, em poucas palavras, o que a Zenvia faz? De um jeito bem simples, a gente ajuda as empresas a se comunicar com os seus clientes. Hoje em dia, os clientes eles usam diversas tecnologias pessoalmente para sua comunicação e a gente ajuda então as empresas a utilizar essas mesmas tecnologias na hora de interagir com os consumidores, integrando com os processos das empresas para que as comunicações sejam cada vez mais inteligentes, automatizadas e contextualizadas, gerando, claro, uma melhor experiência para o consumidor. Então, a gente pode dizer o seguinte, que uma empresa que precisa fazer o acompanhamento de um pedido que o cliente fez, uma compra pela internet, pode usar o meio de comunicação que a Zenvia disponibiliza para, por exemplo, avisar para aquele cliente etapa a etapa do processo de entrega. Seria, por exemplo, uma forma de utilizar. Nós temos clientes que utilizam para vários momentos da jornada do cliente comunicações que são desde as mais transacionais, por exemplo, o status de um pedido, até uma campanha de marketing para buscar engajar potenciais clientes e efetivar a venda usando uma de nossas ferramentas. A gente tem equipes que usam nosso software para central de atendimento, para atender seus clientes por WhatsApp ou pelo site ou por voz. Por isso a gente ajuda os diferentes pontos desses pontos de contato com o consumidor, de modo que a empresa possa ter tudo em um único fornecedor. Bacana. E você começou jovem, né? Com 18 anos, empreendeu pela primeira vez numa garagem. Queria que você falasse um pouco dessa linha do tempo para a gente. Eu comecei a empreender quando estava no segundo semestre da faculdade, fazendo ciência da computação. E a primeira empresa ela foi algo bem mais assim, espontâneo de começar a empreender. Já a segunda e terceira empresas que eu fundei, elas foram mais planejadas, onde eu já sabia o que mais eu queria fazer, qual era o foco de mercado e o que a gente estava buscando endereçar como oportunidade. E a quarta empresa que eu fundei foi a Zenvia, nasceu em 2003, que nasceu em uma garagem em Porto Alegre, e de lá a gente conseguiu crescer bastante e chegamos onde chegamos. Bacana. Então fico imaginando assim, um filme que passa na tua cabeça, né? Como é que foi essa jornada, como é que você se preparou para estar nela, né? Em que momento você percebeu assim que você estava liderando um time, que aquilo era algo que podia se tornar grande, embora você já tivesse esse desejo desde o primeiro momento, mas quando é que essa ficha caiu? Sabe que eu venho de uma família muito simples e eu nunca tive muitas referências de pessoas que tivessem empreendido, né? Apesar de meu pai ter um mercadinho de bairro, que era, claro, um empreendimento, eu nunca tinha tido contato, de fato, com pessoas que tinham empreendido. Então, eu comecei e aprendi fazendo. A minha escola foi a tentativa e erro. E eu comecei a me dar conta de que poderia dar certo quando a gente conseguiu construindo uma empresa que perpassava a região só de onde a gente atuava e conseguia endereçar uma oportunidade no Brasil inteiro. A partir lá de Porto Alegre, a gente começou a atender clientes em todo o país e isso mostrou que o que a gente fazia realmente tinha valor e tinha potencial. Bacana. Cássio, prazer estar aqui com você. Aproveitando o gancho da pergunta do Duane, muita gente que vai estar ouvindo o material que a gente está produzindo tem uma grande dúvida no começo da carreira, que é seguir para o lado do empreendedorismo ou seguir para o lado de buscar uma carreira executiva. Como que você dividiu, aonde foi a divisão que você seguiu o caminho do empreendedorismo? Eu nunca tive um emprego a não ser empreender. E, na verdade, eu fiz uma única entrevista de emprego na minha vida. Quando a minha terceira empresa deu errado, e eu estava numa entre-safra antes de começar a quarta empresa, e eu fiz uma entrevista de emprego numa empresa, inclusive de um IPOer, mas a gente não se conhecia, claro. E no meio da entrevista, eu me dei conta que eu não queria aquilo que eu queria realmente empreender. Eu agradeci, parei a entrevista no meio, agradeci, e voltei para casa e resolvi, eu vou empreender, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Bacana, então nunca houve dúvida. Aproveitando o gancho até da sua fala, aí você comentou do IPO. Como que ele entrou na tua vida e o que ele te trouxe de impacto na parte profissional, na parte familiar e até desenvolvimento pessoal? Eu tomei contato com o IPO de uma forma muito indireta. Eu não conhecia ninguém que participava. E eu li uma tese de doutorado de um professor que me orientava
E nos anexos das entrevistas, um dos entrevistados comentava sobre o IPO. Então eu fui pesquisar na internet, encontrei o site do IPO, achei legal, achei que aquilo seria um espaço que fazia sentido para mim, dentro da minha trajetória, para poder me apoiar, por ter muito pouco contato com outros empreendedores, e preenchi o cadastro no site e alguns meses depois entrei para o IPO. Legal. E fazer parte desse grupo, para mim, ao longo da trajetória, foi me ajudando muito a validar os desafios que eu vinha passando, porque não era só eu que vinha passando, outros também passam, de diferentes contextos, por desafios tão complexos quanto, e essa troca, essa oportunidade de poder ter um ambiente de confidencialidade, um ambiente de confiança e um ambiente de pares, trouxe para mim mais condições de poder passar por tudo que eu venho passando como empreendedor, como qualquer um, e me fortalecendo para poder, enfim, construir tudo que eu espero, tudo que eu acredito que é possível. Bacana. Bacana. E esse momento agora, né? A Zenvia estreou as ações da Nasdaq no meio do ano de 2021, né? E é um novo momento, né? Agora, imagino que se a empresa estava preparada para jogar o campeonato nacional, agora ela precisa se preparar para jogar a Champions League, né? Como é que é esse momento para vocês? Para a gente, a abertura de capital é como se fosse uma etapa que marca a gente se transformar em uma empresa grande. E, curiosamente, foi no 18º ano da empresa, quando nós completamos 18 anos, no mesmo mês, inclusive, a gente fez a abertura do capital. Então, é como se marcasse, né, a passagem da adolescência para a vida adulta e abrindo para a gente todo um novo mundo de possibilidades para que a gente possa construir a nossa visão de longo prazo. E esse, na verdade, foi a busca. A busca pela abertura de capital é a busca de preparar a empresa, claro, pela estrutura de capital, pelo formato, pela governança, por todos os aspectos que, de um lado, são bastante exigentes, mas do outro, trazem muitas oportunidades de expansão, de crescimento. Por isso a gente tomou essa decisão. Foi um caminho bem difícil, né? Não é fácil fazer isso, e agora abre para a gente essa nova fase. Então eu estou muito feliz e orgulhoso, claro, de partir, né, para esse futuro, tendo, né, passado por esse milestone. E fala um pouco dos grandes números da empresa hoje, assim, número de funcionários que você tem, número de clientes que vocês atendem, em que países vocês já estão prestando serviços de comunicação. Explica um pouco para a gente. Claro, nós temos pouco menos de 1.000 pessoas trabalhando na empresa e a gente atende um pouco mais de 10.000 clientes espalhados por mais de 10 países. Na América Latina, a gente tem clientes em praticamente todos os países da América Latina. E claro que Brasil, onde a gente começou, é onde a empresa é mais forte, mas a gente vem expandindo nossas operações, tendo já também operações com base na Argentina e no México, mas enfim, clientes espalhados por tudo que é lugar. E ainda sobre essa questão do momento do IPO, quais são os desafios da tua cadeira de CEO para o futuro da companhia, assim? O que você imagina, o que está no teu pipeline para entregar nos próximos 12, 24 meses? Para mim, a articulação de uma visão de longo prazo, o que será a Zenvia para os próximos 10 anos, como vai ser o mercado, como vai ser o panorama tecnológico e construir as etapas de entrega de valor disso em cada trimestre, em cada ano, é o que para mim é o principal desafio da minha posição, especialmente em um mercado altamente dinâmico, que é o mercado de tecnologia, e especialmente quando se fala da experiência do consumidor. O que fica bem claro é que nós, como consumidores, percebemos e também exigimos que as empresas tenham cada vez melhores ferramentas, tecnologias, processos para poder interagir conosco. Por isso, essa uma grande transformação vem acontecendo e é algo que é importante de se entender quais são esses movimentos e como que se entrega para as empresas ferramentas práticas para que elas consigam melhorar no dia seguinte a experiência dos seus consumidores. Então, esse desafio de articular o curto com o longo prazo é, para mim, a parte mais relevante do meu papel. Bacana. Cássio, na história de vocês tiveram um crescimento consistente, constante e também um crescimento via aquisições. Além disso, essa internacionalização que você acabou de mencionar.
Como que vocês conseguiram manter a cultura da empresa? Porque é um grande desafio num crescimento nessa velocidade. A aquisição também é um grande desafio de manutenção de cultura e a internacionalização ainda mais. Então, você estava com os 3 ingredientes juntos ali de dificuldades para manter uma cultura. Então, como é que foi essa jornada de manutenção da cultura forte ainda? Nós começamos a fazer operações de M&A bem cedo. A primeira operação nós tínhamos 20 e poucas pessoas na empresa e fizemos uma operação de M&A com outra empresa pequena também. No ano seguinte já duplicamos de tamanho, fizemos mais outras aquisições. Então, digamos que a gente começou já bem desde cedo a lidar com essa complexidade. Agora, como que a gente aprendeu? A gente aprendeu the hard way, errando feio. Porque ao fazer uma operação de M&A no início, o que parece que faz sentido no Excel, não necessariamente faz sentido para as pessoas. Né? Então, aprender errando é, claro, muito custoso, muito trabalhoso e desgastante, mas traz calo, né? Para como fazer isso de jeito, claro, que se entenda o que significa a cultura e como que se faz gestão da cultura, que é o principal aprendizado. Então, mapeamento e gestão de forma estruturada e proativa é o que a gente aprendeu a fazer e vem aprendendo, claro, continuamente a lidar com os diferentes aspectos dessa estratégia de expansão, como a própria internacionalização, se tornar uma empresa negociada em bolsa e, enfim, ampliar bastante tanto a quantidade de pessoas quanto as diferentes áreas de negócio que a gente vem atuando. Assim, aproveitando, como que você vê no futuro a interação da tecnologia entre as empresas e seus usuários em geral, e também com o que você até comentou numa entrevista que eu tive contato, que as pessoas têm superestimado o papel dos robôs muitas vezes. Por que você acredita nisso e como que você acha que essa relação vai evoluir? A gente observa quais que são as grandes demandas por parte do consumidor e o que o consumidor ele pensa quando ele interage com uma marca é que não importa para ele com quem está falando, por qual canal ele está falando, qual departamento ele está falando. Para o consumidor enxerga a marca como uma pessoa. E só que a complexidade interna das organizações dificulta essa comunicação porque nós fragmentamos nossos processos em departamentos, em diferentes sistemas que geralmente não estão conectados. Ou, claro, pessoas que estão lá na ponta, no front, e que não necessariamente estão instrumentalizadas a lidar com todas as demandas do consumidor. Por isso, o que vai acontecer cada vez mais é o que a gente chama de conectar os pontos ao longo da jornada. Para que o Cássio, em um momento, né, de, por exemplo, se interessar por um produto ou serviço, consiga ser compreendido e os seus dados, e as suas informações, e o seu comportamento conduzido por toda a relação até a compra, pós-compra, atendimento, de um jeito que isso seja costurado, onde todo o histórico, todas as interações, todo o aprendizado sobre aquele consumidor possa ser utilizado de uma forma inteligente na hora de entrar em contato com aquele consumidor. E algumas dessas coisas, claro, ao longo da evolução tecnológica, elas se baseiam nos paradigmas atuais, como, por exemplo, robôs de atendimento. Eles podem ser baseados em regras ou baseados em linguagem natural, compreensão de linguagem natural. O que é algo que consegue resolver uma série de demandas, mas não é, de fato, uma inteligência com características humanas. É uma inteligência com características de classificação de uma frase em uma intenção. Mas as pessoas, quando pensam em inteligência artificial, elas projetam o que elas veem nos filmes. Um robô com características humanas. A realidade é que o paradigma tecnológico atual não permite ainda fazer isso. Por isso a gente deve lidar com as condições atuais da tecnologia, sabendo que ela deve sempre ser combinada também com o ser humano, para poder criar uma experiência que faça sentido para as pessoas. E, bom, essa é sobre a forma de utilizar as tecnologias disponíveis, né? Dos paradigmas. Mas, se a gente for parar para olhar o tempo, né? Do momento em que a Zenvia foi criada, os meios de comunicação que nós utilizávamos para as empresas falarem com seus clientes eram totalmente diferentes
dos que a gente tem disponível hoje, né? Hoje a gente tem as redes sociais, tem WhatsApp. Olhando para as tecnologias, né? Como você imagina que vai ser o futuro de comunicação entre essas duas partes? Que meios de comunicação vão existir daqui para frente, na sua visão? O que é certo é que vai mudar. Essa é a única certeza. Digamos que existem duas hipóteses. Uma de que o mundo vai todo ser simplificado e teremos um único jeito de se comunicar, ou que o mundo vai ser mais heterogêneo. Vão haver várias formas diferentes, né, de interagir, de se comunicar. O mais provável pela história da tecnologia ao longo do tempo é que esse ambiente seja mais heterogêneo. O que isso traz para as empresas é uma complexidade em lidar com as diferentes características de cada uma das tecnologias que estão presentes para poder interagir com o consumidor. Inclusive porque elas mudam todos os dias. A rede social de hoje não é a mesma rede social, se a gente pegar qualquer rede social, de Facebook, a Instagram, a TikTok, eles não têm as mesmas features e características que eles tinham há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, e certamente eles são diferentes daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso traz algo muito difícil de ser lidado pelas organizações, que é um mundo em constante transformação e com uma certa dificuldade de definir a sua estratégia de comunicação. Afinal de contas, qual canal eu uso para fazer o quê, para qual cliente, em qual parte do meu negócio? E isso é algo que vai continuar sendo um desafio, especialmente quando a gente lida com gerações que estão cada vez mais acostumadas com o digital e, de outro lado, cada vez mais impacientes, onde nós, ao conduzir as nossas empresas, precisamos lidar com as características de pessoas que não mais querem esperar pelas coisas. Elas querem que tudo seja instantâneo. E detalhe, do jeito e no lugar onde elas querem. Esse é o desafio que se apresenta para quem lidera qualquer empresa e que vai ser provavelmente no futuro cada vez mais difícil e, por outro lado, também interessante. Famosa geração Z, né? E o que vem depois, Z e qualquer outra que venha depois. O certo é que... Fala-se sobre essa questão de não ter muita paciência para percorrer a jornada, né? E de imaginar sempre o resultado das coisas. E isso cria um ambiente de expectativa que é difícil de cumprir, né? Difícil de atender essas expectativas. E falando um pouco agora do seu modelo, né, de gestão, como é que é a sua squad, né? Quem são as diretorias que reportam para você? Como é que você está organizado na Zenvia? O que a gente tem na Zenvia é um modelo matricial, onde eu tenho linhas de negócio, que são aquelas propostas de valor ao cliente, as tecnologias empacotadas como um produto, que resolvem um grande problema nos clientes. E a gente tem as áreas que são pelas competências. Competências de tecnologia, de marketing, de negócios, de experiência do cliente. E, é claro, uma estrutura corporativa também que suporta a gestão como todo da companhia. Esse modelo, ele vem evoluindo constantemente e a gente, como empresa, entende que cada vez que a gente dá saltos de expansão e que a gente aumenta o nosso escopo, a gente tem que lidar com um novo cenário, com uma nova dinâmica, e por isso a gente remodela a organização de um jeito que a gente vá, de novo, né, tentativa e erro, aprendendo qual que é o melhor jeito de estruturar valor e criar valor para o cliente, de um modo que isso seja sustentável e, claro, consiga gerar resultado para todas as partes. Bacana. E você liderando, você tem o quê? Mais pessoas que reportam diretamente a você, mais ou menos? Eu tenho 9 pessoas. 9 pessoas. E olhando para esse time e o seu papel como líder, né? Qual, na sua visão, é a maior contribuição que você leva para esse time que está mais próximo de você, do seu perfil? Considerando o meu perfil, eu combino um perfil visionário com estruturante. Então, a minha parte visionária é a que dá uma clareza de futuro e do que a gente pode fazer e busca mover todas as peças para que a gente consiga construir esse futuro. E a parte estruturante é aquela que busca criar mecanismos de autonomia para que as pessoas possam tomar decisões baseadas em dados, em fatos, com um alinhamento entre as partes. Porque eu não acredito muito em um modelo altamente hierárquico, apesar de saber que às vezes é necessário dar direcionamentos. Eu acredito que em empresas do conhecimento, você precisa que as pessoas elas tenham, claro, competências, habilidades, experiência, mas que elas sejam responsáveis pelas suas decisões.
Por isso, o meu modelo de estruturação de processos, de rituais de gestão, é um modelo onde as pessoas, elas propõem e se responsabilizam por aquilo e pela entrega dos resultados, de um modo a que se tenha a accountability, como se chama, né, e a ownership sobre quaisquer coisas que são propostas de mudança, de evolução, de novos produtos, tecnologias, processos e por aí vai. Cássio, eu queria pegar exatamente esse ponto que você está falando. Essa é uma pergunta que surge muitas vezes. Qual é a medida exata entre deixar o ambiente livre para essa criação e o nível de pressão por resultado que às vezes você como CEO tem que impor na equipe? Como que você balanceia isso? Você comentou um pouco agora sobre isso, mas se puder aprofundar um pouco, que é uma curiosidade bastante grande de muita gente. Para mim, se confunde um pouco o que significa autonomia com algo tipo anarquia, né? Autonomia não é anarquia. Autonomia é ter uma missão clara e uma certa liberdade de atuação, de movimento para poder executar aquela missão. Porque uma coisa é você dizer, a sua missão é pegar aquele copo. Outra a sua missão é dar 3 passos para frente, estender o braço, abrir a mão, pegar o copo, né? E pegar o copo. Você não precisa dizer exatamente como as pessoas vão fazer, porque provavelmente se você contrata pessoas boas, elas vão fazer melhor do que você faria. Agora o que você precisa deixar claro é qual que é o objetivo, qual que é a missão que aquele time tem. Uhum. E quanto mais claro isso fica, mais as pessoas usam a sua criatividade, usam as suas competências, usam tudo que elas têm para poder navegar nessa estrutura que provê a liberdade, provê a autonomia sobre como fazer as coisas, sobre como atingir aqueles resultados, claro, dentro dos critérios estabelecidos. Excelente. Tua resposta me leva a uma segunda pergunta. O setor de atuação que você está é um setor bastante técnico, né? Você exige um conhecimento técnico muito grande. Para você, qual o nível de importância das características não técnicas, tanto da tua equipe quanto as suas, que te levaram a ser esse empreendedor de sucesso? Isso é interessante porque, em geral, em empresas de setores mais técnicos, se pensa que o melhor líder é o melhor técnico, né? Uhum. Existe esse costume, né? E a gente, ao longo da história, aprendeu bastante errando sobre essa característica específica. E liderança, ele tem diferentes aspectos. A liderança técnica é algo que a gente, em determinadas áreas, mapeia, e tem pessoas que têm um papel de liderança técnica, que é diferente de gestor de pessoas, gestor de times. O gestor de time está muito mais preocupado com as pessoas e com como elas estão interagindo e produzindo e criando, do que efetivamente os detalhes daquele projeto ou os detalhes daquele produto. Então, a gestão de pessoas em uma empresa de tecnologia, ela deve, claro, ter entendimento sobre o que se busca fazer. As missões, em geral, elas estão ligadas a algum tipo de evolução tecnológica ou levar valor para um cliente baseado em tecnologia, ou enfim. Mas, no fim do dia, é sobre pessoas. Então, a capacidade de entender o que motiva as pessoas, de conseguir conectar as capacidades de cada um com os desafios que se tem, né? Eu diria algo que não é técnico, e sim uma característica única do ser humano, né? Que é a capacidade de ter empatia, de ter influência, persuasão, todas as outras, resiliência, todas as características humanas únicas, tão peculiares, e que infelizmente não se aprende nas universidades. E aí, avançando então para essa questão do conjunto do time que foi sendo formado ao longo do tempo, quais são as características que você acredita que existem na cultura da Zenvia que ajudam a companhia a continuar trilhando novos objetivos e alcançando esses objetivos? Nós temos algumas crenças bem fortes de como a gente entende que a nossa organização deve funcionar. E isso que a gente trabalha como nosso programa de cultura, e onde a gente busca colocar a cultura como parte dos processos de atração de pessoas, de promoção,
de desligamento e também de tomada de decisão ao longo da companhia. Então, ao dar clareza, né, de coisas como, por exemplo, a gente acredita muito que cada pessoa é única e que isso deve ser não só respeitado e compreendido, mas alavancado, né? E isso, quando a gente fala, não é nem só de quem trabalha, é também do cliente. Cada cliente tem as suas características únicas e a gente deve compreender que para a gente poder gerar valor, a gente deve entender a complexidade que existe dentro de cada cliente. Por exemplo, de cada pessoa que vai interagir com um robô ou com uma mensagem. Assim como a gente, dentre outros valores, a gente acredita que às vezes é necessário mergulhar a fundo num problema para realmente compreender qual que é a causa raiz dele. Muitas vezes a gente gosta de tratar sintomas, né? E a gente fica com os sintomas surgindo, né, e ressurgindo. Então a gente cultiva muito essa busca por mergulhar fundo nos problemas e entender como a gente pode resolver. E, enfim, a gente tem uma outra crença forte, que é de quebrar as barreiras, que é uma empresa que busca transformar como as coisas funcionam fora, ela deve claramente identificar quando algo é uma barreira e contornar, derrubar, enfim, fazer o que for necessário para poder vencer. E muitas vezes significa se desapegar do passado. E isso é o que a grande trava que existe nas organizações para inovação, é o apego, né, ao passado. As pessoas têm o seu do ser humano, então a gente cultiva muito isso que é intrínseco ao processo de inovar, que a gente identifica como, né, encontrar essas barreiras e quebrá-las. E um outro aspecto para a gente é entender que existe um potencial latente em tudo que a gente faz nas pessoas que a gente trabalha, em pessoas que a gente interage, e quanto mais a gente compreende que esse potencial geralmente ele não está sendo acionado e a gente descobre formas de acionar, a gente consegue criar um impacto transformacional. Cássio, na tua fala agora, você comentou quando alguns obstáculos aparecem, é o momento às vezes de contornar, de mudar e tal, e muita gente usa o termo agora nas startups de pivotar e tal. Então vou tirar um pouco do ambiente Zenvia e vou vir para um ambiente comum de empreendedorismo. Quais são os aspectos e características e pontos e alertas que você consegue perceber ou poderia dar de dica para as pessoas conseguir identificar qual é esse momento real de pivotar? Porque muita gente às vezes fala, não, essa dificuldade eu vou precisar vencer porque ali na frente vai estar meu prêmio. E às vezes é aquele momento exatamente que ela tem que ir para algum outro caminho completamente diferente. Tem diferentes formas de pensar isso. O que eu gosto de pensar é que empreender em geral é escolher um grande problema que mereça ser resolvido. E se constrói uma organização e um produto, uma tecnologia, uma série de competências e processos para buscar resolver aquele problema do melhor jeito possível. E pivotar está ligado à constante flexibilização de como se resolve um problema. Porque a gente, quando tem um problema para resolver, a gente pode fazer uma abordagem. Se ela não dá certo, a gente muda a abordagem. A gente não insiste tentando a mesma abordagem. Se ela não dá certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente muda. Nós fazemos isso como ser humano. Nas organizações, às vezes a gente tem dificuldade porque acaba se criando paixão pela abordagem ou pela solução. E eu acho até curioso que às vezes se pivota o problema, que é algo que você fala, né? Não faz sentido nenhum numa ótica, né, de negócios. Então, para mim, é muito mais clareza de qual é o problema e modelar o problema claramente para entender quais abordagens são possíveis. E aí testar, evoluir, mudar. Porque mesmo que você não vá fazer alguma mudança radical no seu negócio, provavelmente você vai precisar fazer constantemente mudanças. E isso pode ser pequenas pivotadas. A gente precisa fazer isso constantemente. Por quê? Porque o mundo é todo dinâmico. As pessoas mudam, os concorrentes mudam, tudo muda. As tecnologias, tudo muda. Então a gente precisa constantemente criar mecanismos de pivotagem dentro da organização. E você traz um pouco dessa visão, quando você descreve a organização e a forma como as coisas são feitas,
você traz um pensamento muito parecido com o que o ser humano vive, né? Como parar para pensar e não se apegar em coisas que não deveriam se apegar ao longo do tempo e mudar a forma de ver o mundo e se desafiar a fazer outras coisas, né? Quem são, nessa tua jornada, quem foram os teus líderes, assim, os líderes que você entendeu que eram referências para que você pudesse construir essa forma mais madura de lidar com a organização e dos desafios que a organização tem, que se parecem muito com os desafios que nós, seres humanos, temos. E, em geral, a gente alcança isso numa fase da vida onde você já viveu há alguns anos. Sabe que sempre que me fazem essa pergunta, a minha resposta é provavelmente nenhum. Porque eu tendo a não colocar as pessoas num pedestal. Por mais que existam referências, biografias super legais de líderes, acho tudo muito, muito legal, mas a realidade é sempre única, complexa, multifacetada, e todo mundo tem algo a ser admirado. Qualquer pessoa que está do nosso lado, que trabalha com a gente, tem algo a ser admirado, tanto quanto talvez qualquer outro ícone que está nas listas de futuros trilionários ou em capas de revista. Todas as pessoas têm possibilidades e capacidades e características que podem ser admiradas. Então, para mim, a admiração acontece no dia a dia, quando eu vejo que alguém consegue fazer algo que eu não esperava. Então, para mim, a admiração acontece aos poucos. Eu acho que assim, para mim, funciona melhor. Onde o crescimento ele não é baseado em algo idealizado, mas assim, em algo realizado. Bacana. E você é um cara de gadgets? Você usa tecnologia com intensidade? Fala um pouco o que você usa no seu dia a dia, na sua vida pessoal e profissional. De aplicativos de software a hardware. Sabe que quando criança, eu aprendi a programar sozinho no computador e fazer assim, um monte de coisa sozinho em tecnologia. Então, eu sempre gostei de tecnologia. Mas, para mim, a tecnologia ela é um meio. Ela não é um fim. Então, eu sempre tento identificar, ok, essa tecnologia, por que isso é bom para mim? E, ao fazer essas coisas, por exemplo, eu experimento as diferentes tecnologias, mas eu só mantenho aquilo que é essencial. Então, por exemplo, eu sou um péssimo usuário de redes sociais. Assim como eu não vejo TV, não ouço rádio. Para mim, eu gosto de feed de notícias customizado. E esse é o meu principal uso de tecnologia. E, claro, ferramentas de comunicação. Agora, eu não sou aquele cara que se apaixona pelas tecnologias são legalzinhas, assim, né? E fica utilizando, mas eu experimento, eu conheço, porque eu gosto de aprender como ela funciona, para que ela serve, o que ela resolve, qual é o paradigma tecnológico, qual é a base tecnológica, porque isso me faz expandir a capacidade de pensar, né? Então, por exemplo, quando eu quis aprender inteligência artificial, que eu não sabia, porque eu não tive na faculdade isso, eu fui fazer um curso de como se montava redes neurais, né? Como que se estruturava os modelos para criar uma rede neural, o balanceamento dos pesos e os dados. E aí não quer dizer que eu fico brincando disso todos os dias, mas enfim, eu gosto de aprender as coisas. Então, para mim, é um pouco sobre isso. É como se eu uso para aprender, mas eu não mantenho, a não ser que seja essencial. E Cássio, imagina fazer um curso de inteligência artificial ou de rede neural, assim, para aprender como faz e depois aplicar, né? É bem fácil, né? Simplificou. Você comentou agora na fala sobre... Você usou a palavra essencialismo, né? Que você usa basicamente o que realmente é essencial para você. E esse é um tema que a gente até discutiu em algumas outras entrevistas. Você aplica o essencialismo, o minimalismo em outras coisas da sua vida ou até na gestão também? Eu gosto muito dos conceitos de
de minimalismo, essencialismo. E claro que no limite ele torna a vida sem graça. No limite, no extremo, ele torna a vida sem graça. Uma parte da graça da vida está quando as coisas saltam um pouco. Então, para mim existe um equilíbrio interessante, que é quais são as coisas que eu posso tornar o mais eficientes possível, e isso é um dos princípios, claro, de essencialismo, de modo a que também não consuma energia. Então eu tento não desperdiçar energia para que eu possa focar naquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. Mas é claro que algumas coisas faz sentido a gente, alguns tipos de hábitos cultivar, que eles não somente são essencialistas. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar, e quando eu gosto de cozinhar com tempo. Eu gosto de cozinhar com algo que me seja prazeroso. O processo seja prazeroso. No essencialistas, para dizer, eu só vou comer os nutrientes, né? Então, o que eu faço, eu equilibro isso de duas formas. No meu dia a dia, a minha alimentação é baseada em nutrientes. Quando eu quero, aí eu vou cozinhar, eu vou fazer algo caprichado, onde a forma, a estética são tão importantes quanto os nutrientes. Então, a combinação de fazer um híbrido, né? Você é um essencialista, né? Sou. Foi por isso que a pergunta veio também. Mas eu concordo com o que o Cássio falou. Tem que haver esse equilíbrio, senão a vida perde a cor completamente. Interessante. O mensagem do CEO para os funcionários por chatbot rola ou não? O pessoal às vezes pergunta se eu vou fazer um holograma, né, agora com um metaverso, né, da nova empresa, né? Sim, Meta. Isso, Meta do Facebook. Digamos que talvez se torne possível, né? Mas nada substitui a palavra, o toque humano, a empatia. Então, eu busco, quando eu faço as apresentações de resultados com as pessoas, antigamente era presencial, né? Então eu fazia isso no auditório, as pessoas todo trimestre, apresentando os resultados e reconhecendo as entregas e as pessoas que foram importantes. E hoje, claro, a gente faz digital, porque tem bastante gente espalhada por tudo que é lugar. Mas eu sinto falta, claro, de fazer isso também pessoalmente, para a troca. A troca humana é algo bacana. Sim. Cássio, eu já tinha ouvido falar de você como empreendedor e te conhecendo agora, vendo o quanto você pensa grande e ao mesmo tempo traz um pouco de serenidade para as coisas, né? Dá para enxergar o quanto dá para ir muito mais longe sem sobressaltos, mas sempre pensando grande, né? E, nossa, foi um bate-papo assim sensacional. Te agradeço pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Você anda lendo alguma coisa? Ando. O que você gosta de ler? Eu gosto de ficção científica distópica. É meu tema atual. Elabora. Quando, em algum momento do passado, alguém escreveu sobre o futuro e imaginou um futuro do jeito que pensou que poderia ser. E aí você lê isso 30, 40, 50 anos depois. E é interessante como algumas coisas foram pensadas olhando para trás. Porque quando a gente pensa futuro, a gente sempre pensa com os nossos olhos de hoje. E como é difícil pensar o futuro com coisas que a gente não conhece, com mudanças e, enfim, de cultura, de tecnologia, que a gente nem sabe quais são as novas coisas que vão pensar. Então eu gosto de ler esse tipo de literatura, porque me ajuda a formular, né, o passado, o presente e o futuro de um jeito diferente. Tinha os Jetsons, lembra dos Jetsons? Que você tinha uma escova de dente que vinha lá e escovava os seus dentes, né? Exato. Então, é uma forma seria um exemplo de uma realidade distópica, é isso? Isso. Um exemplo interessante nos Jetsons é que os carros voavam e eles tinham turbina, se eu não me engano, né? Carros voadores sempre fez parte do imaginário coletivo, né? E no fim o carro voador vai ser feito a partir de um drone, né? Não vai ter turbina. Vai ser hélices. Vai ser hélices. Quem diria? Pois é. Boa reflexão. Aqui tem 3 livros, é uma trilogia, né? Escrita por 2 IPOers, que é o Florian Bartunek e o Pierre Monroe, que descreve um pouco a jornada de vários empreendedores. Nessa última edição agora traz uma jornada de
empreendedores mais voltados para o ambiente tecnológico. E tem aqui uma mensagem do Pierre para cada entrevistado, né? E eu quero te dar de presente aqui, te agradecendo por estar com a gente aqui. Não está dentro das características de literatura que você descreveu agora, mas é uma boa leitura. É uma boa leitura, você vai gostar. Talvez daqui a 30 anos vai falar também, talvez, de como se pensava o futuro, né? A gente vai ver. Então... Sempre vai haver futuro, né? Isso. Sempre vai haver futuro. Obrigado, Cássio, pelo teu tempo e conhecimento aí dividido com a gente. Obrigado, um prazer. Muito obrigado.